Olá, tudo bem? Que bom que você está aí. Se você está aí, essa mensagem é para você. Recebe! Hoje nós vamos ler a palavra que fala sobre o cego Bartimeu. Bom, naquela época, os cegos ficavam à beira da estrada, à beira do caminho. Por que à beira do caminho? Porque ali eles jogavam seus mantos nas suas pernas ou à sua frente. Na religião judaica, era prática deles darem esmolas para os mendigos. Então, não só os cegos, como os coxos também ficavam à beira da estrada. Vamos para a palavra? Em Marcos 10, 46, fala assim: Então chegaram a Jericó. Quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Então aqui Jesus estava saindo de Jericó e ia entrar em Jerusalém. E ali, como os peregrinos passavam, os cegos e os coxos ficavam ali à beira para receber esmola. Estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam, porque eles eram vistos como escória. Mas ele insistiu, e ele gritou de novo: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu vejo aqui nessa frase, filho de Davi, aqui o cego Bartimeu, ele reconhece Jesus como filho de Davi, como aquele que ia suceder o rei, aquele que ia ser o rei que ia governar eternamente. E Jesus, quando ouve ele falando assim, com certeza ele já entendeu o que estava no coração de Bartimeu. E ali, Bartimeu mostrou o seu interior através da sua fala. Continuando na palavra, no versículo 49, fala assim: Jesus parou e disse: Chamem-no. E chamaram o cego. Ânimo, levanta-te, ele está chamando. Lançando sua capa para o lado, deu um salto, pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. Prestem atenção nesse movimento de Bartimeu. Ele lançou aquele manto que era o que o protegeria de dia e de noite, que era aquilo onde ele recebia as esmolas. Por que ele fez isso? Porque ele sabia a quem ele estava indo, o poder daquele a quem estava indo, o poder daquele que o chamou. Ele sabia que ele não ia precisar mais usar aquele manto, porque ele sabia que aquele que tinha chamado ele, que aquele que tinha visto o coração dele, não ia deixar ele permanecer do jeito que ele estava. Mas ele teve a decisão de largar o manto, não foi? E você? Onde você se enxerga nesse contexto? Você tem segurado o manto? Porque isso te deixa na zona de conforto? Você tem se aconchegado nesse manto? Mas não está enxergando que ele te prende, que ele te sujeita, porque era isso que o manto fazia com Bartimeu. Ele sujeitava ele a esmolas, a ser visto como escória, como alguém que não podia produzir nada. Mas Jesus viu o coração dele e ele creu em Jesus. E foi aí a diferença, porque ele decidiu largar o manto. Ele decidiu seguir a Jesus. É fácil?
Não é fácil. Mas a gente precisa fazer esse movimento. Um movimento que vai nos tirar da zona de conforto. Que vai nos dar uma nova esperança em Cristo Jesus. Continuando. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu: Mestre, eu quero ver. Jesus disse: Vá, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu a Jesus pelo caminho. Jesus, ele está no nosso caminho a todo momento. A gente precisa reconhecer ele, enxergar quem é Jesus. Aqui tinha uma multidão ao redor de Jesus, mas ele reconheceu a fala de Bartimeu. Jesus sabia quem era Bartimeu. Ele podia estar no chão, pelo caminho. Vamos trazer para os dias de hoje? Quantas vezes a gente está fraco? Quantas vezes a gente não enxerga uma luz no fim do túnel? Porque a gente está focado na nossa visão. Ali, Bartimeu focou em Cristo, na visão de Cristo. Quando nós estamos olhando para dentro de nós, muitas vezes a gente não vê, a gente não enxerga uma solução. Mas quando a gente põe nas mãos de Deus, quando a gente entende que Ele tem o melhor para cada um de nós, e muitas vezes não é aquilo que a gente enxerga, mas é o que Ele enxerga para nós. Se você também, às vezes, se sente perdido, abandonado pelo caminho, se você vê as pessoas falarem de você, mas nem sabem quem você é, elas só veem o exterior. Jesus vê o seu interior. Ele te conhece por dentro e por fora. A visão dele não é igual à do mundo. A visão dele, ela é muito maior, porque ela enxerga o seu coração. Ele enxerga a sua intencionalidade. Ele sabe por que você está fazendo cada coisa. Ele sabe se é para ele ou se não é. Ele sabe se quando você conversa com ele nas orações, se é verdadeiro ou se não é. E se você ainda não tem essa conversa com Jesus, mas você está pelo caminho, e nesse momento ele está passando. Ele está passando. Aqui a gente tem um manual de vida que foi Deus que deixou para cada um de nós. Aqui você encontra Jesus. Você pode encontrar Ele agora, se você estiver pelo caminho e quiser receber Ele no seu coração. E se você chegou até aqui e quer ter essa decisão, faz essa oração comigo. Senhor Jesus, eu estava pelo caminho e eu ouvi a Tua palavra. Entendi que o Senhor é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e eu Te recebo como meu Senhor e meu Salvador. Perdoa os meus pecados, as minhas falhas, me refaz por dentro, me renova e me faz enxergar como o Senhor fez com Bartimeu. Obrigada pelo seu amor e eu Te recebo em nome de Jesus. Amém.
Amém. Se você fez essa oração, hoje tem festa no céu. Jesus está muito feliz e eu também. Se você entendeu essa palavra e quer que outras pessoas venham conhecer Jesus também, curta, compartilhe, me siga, porque assim essa palavra vai chegar ao coração de outras pessoas e outras pessoas vão receber esta mensagem. Que o Senhor te abençoe e bora viver